E se, de repente, tudo ao seu redor começasse a congelar e uma nevasca mortal caísse sobre a cidade? O Eternauta é uma das obras mais impactantes e simbólicas dos quadrinhos latino-americanos, uma história de ficção científica que vai muito além do gênero e que se transformou em um manifesto político e cultural. Com a nova adaptação da Netflix, chegou a hora de conhecer tudo o que você precisa saber sobre esse clássico argentino, como ele foi criado, quem são os seus autores, o contexto político, os simbolismos e o legado duradouro que atravessou décadas. Então já pode ir pegando seu choripan e o seu chocolate quente, porque vai começar mais um Portal Personagem. Tudo começou em 1957, quando a revista argentina Hora Cero Semanal publicou pela primeira vez o Eternauta, com o roteiro de Héctor Germán Oesterheld e a arte de Francisco Solano Lopes. Mas esse não era apenas um quadrinho de ficção científica comum, ele era uma resposta silenciosa e depois barulhenta ao cenário político que era vivido na Argentina. O país vivia uma série de instabilidades após o golpe militar de 1955, que depois Juan Domingo Perón. E Oesterheld, que até então fazia HQs mais convencionais, começou a usar a ficção como uma forma de crítica social, revelando aos poucos suas próprias convicções políticas. Em vez de um herói solitário, o Eternauta trazia um herói coletivo. E essa era a proposta de Oesterheld, mostrar que a verdadeira resistência vem do povo unido. A história começa com uma quebra da realidade. Um roteirista encontra em sua casa uma figura encapuzada, Juan Salvo, o Eternauta, um viajante do tempo e do espaço. Ele conta que está ali para contar sua história e impedir que o ciclo de destruição se repita. Juan morava em Buenos Aires com sua esposa e filha quando uma nevasca branca e mortal começou a cair do céu. Ao perceber que a neve matava qualquer um que a tocasse, ele e seus amigos se trancam em casa e começam uma luta pela sobrevivência. Só que a catástrofe não era apenas natural, ela fazia parte de uma invasão alienígena orquestrada por uma entidade chamada Os Helios, que controlavam uma cadeia de seres intermediários, como os Manos e os Gurbos, manipulando os humanos como peças descartáveis. O símbolo da neve letal e a submissão humana eram metáforas do imperialismo, da repressão e do conformismo social. O roteirista Héctor Oesterheld e o desenhista Francisco Solano Lopes foram fundamentais para o sucesso da obra, mas os dois tiveram destinos bem diferentes. Solano Lopes conseguiu continuar sua carreira no exterior e escapar da repressão, mas Oesterheld seguiu um caminho trágico. Ele se juntou à resistência contra a ditadura militar e continuou a história do Eternauta em 1969, com um tom ainda mais político. Mais tarde, essa versão ficou conhecida como O Eternauta 2. Em 1977, ele foi preso pela ditadura argentina, junto com as suas 4 filhas, todas também militantes. Nenhum deles saiu vivo. Oesterheld virou então um símbolo da repressão, e seu desaparecimento transformou o Eternauta em uma lenda ainda mais poderosa. Ao longo da HQ, os leitores são confrontados com cenas que parecem simples, mas que carregam significados profundos. A nevasca mortal pode ser lida como a chegada de regimes opressores que silenciosamente vão destruindo a população. Os alienígenas, que nunca aparecem diretamente, mas são os orquestradores da invasão, são uma crítica aos poderes invisíveis que controlam o destino das massas e do globo. Além da própria ditadura argentina, se analisarmos que a história foi escrita durante o período da Guerra Fria, isso também pode ser lido como uma representação do conflito, em que os extraterrestres são uma metáfora para os Estados Unidos e para a União Soviética, que usam outros países em seus conflitos ao invés de se enfrentarem diretamente. Uma das cenas mais emblemáticas da história, que mostra Buenos Aires destruída e o uso de referências reais, como o estádio do River Plate, torna o apocalipse ainda mais íntimo e chocante para os leitores argentinos e latino-americanos. Na continuação da história, no Eternauta 2, o próprio Juan Salvo se torna um instrumento de dominação, sendo usado para conquistar outros mundos, um eco sombrio de como a resistência pode ser cooptada se não mantiver sua própria consciência. Com o passar dos anos, o Eternauta deixou de ser apenas um quadrinho. Ele virou um símbolo de resistência política, foi reinterpretado em peças de teatro, murais urbanos e exposições de arte. Na Argentina, há quem diga que Juan Salvo é tão importante quanto outros personagens históricos reais, pois ele representa o homem e o coletivo comum lutando contra o impossível. E agora a Netflix lançará uma adaptação live action da obra, produzida na Argentina, com a promessa de manter o espírito original da HQ.
A série é dirigida por Bruno Stagnaro e conta com o apoio da família de Osterheld. Juan Salvo será vivido pelo famoso ator Ricardo Darín. O Eternauta, então, não é apenas uma história sobre alienígenas e viagens no tempo. É sobre memória, sobre a luta, sobre a consciência coletiva e como a ficção pode ser usada como uma ferramenta de resistência. Então, se você nunca leu, essa é a sua hora de mergulhar na obra, e se você já conhece, talvez seja a hora de reler para poder comparar com a nova adaptação da Netflix. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o Eternauta? Comenta aqui o que mais te impressiona nessa história ou se você já conhecia essas informações e curiosidades sobre a obra. Também deixa o seu like e se inscreve no canal para mais vídeos sobre quadrinhos, ficção científica, histórias e seus personagens favoritos. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.